Agora para a parte final do capítulo 1. Agora a gente vai estudar uma próxima propriedade periódica que é a afinidade eletrônica. Essa propriedade ela diz respeito à energia liberada quando a gente consegue incorporar um elétron em um átomo no estado gasoso. Então aqui a gente tem um exemplo do cloro, por exemplo. Quando a gente consegue incorporar um elétron no átomo de cloro e formar o ânion cloreto, se acontecer uma liberação de energia, isso aqui quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer então que o elemento químico, antes de receber o elétron, ele tinha uma energia maior do que agora depois que ele recebeu. E vocês já devem ter percebido que na natureza a tendência das coisas é essa, a tendência das coisas é os elementos químicos ficarem cada vez em situações de mais baixa energia, né? Isso é meio que quase tudo para a natureza, né? Então, aqui a gente consegue ver então que isso aqui é uma coisa que mostra a espontaneidade desse tipo de fenômeno acontecer. De um gás cloro, a tendência é mais dia menos dia no nosso planeta, ele vai achar alguém que está querendo perder um elétron e ele vai virar um ânion cloreto, né? Basta ver que, por exemplo, do sal de cozinha que a gente conhece, o cloro está desse jeito. E é muito raro a gente ter isso aqui na nossa natureza, o cloro gasoso, né? Então, se a afinidade eletrônica a gente tem valores positivos, significa então que quando o elemento químico recebe elétrons, ele devolve energia para a natureza, mostrando que agora ele está mais estável, né? Bom, diante disso, então, a gente tem aqui no livro, ele traz algumas observações, né? O que vocês vão perceber é que, em tese, digamos assim, às vezes em livro de ensino médio, ensinam para a gente que a afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita, ou seja, quando a gente anda para a direita na tabela periódica, e aumenta de baixo para cima. Tem lógica, só que tem algumas, como é que eu vou dizer? Algumas exceçõezinhas, mas no grosso modo funciona essa técnica, né? Então eu vou começar por alguns detalhes aqui, ó, vamos lá. Os gases nobres. Os gases nobres, todos eles já têm uma configuração com 2 no caso do hélio, ou com 8 elétrons na camada de valência. Eles respeitam muito bem a regra do octeto, né, que é o ideal ter 8 elétrons, com exceção do hélio, que ele tem 2, né, tem a camada de valência cheia. Então, para eles, se eles receberem um elétron a mais, eles vão precisar de mais energia para conseguir manter esse elétron no átomo. Então, por isso que a afinidade eletrônica do gás nobre ela é um valor negativo. Se é um valor negativo, isso está dizendo para a gente o seguinte: eu não quero esse elétron. Eu estou melhor assim como eu estou do que se eu receber um elétron. Só que, ao lado, os halogênios, a gente já pode ver que eles têm um valor positivo bem alto de afinidade eletrônica. Ou seja, isso mostra para a gente que se eles receberem um elétron, eles vão se transformar em ânions com um grau energético bem abaixo do que quando eles eram sem ter recebido esse elétron. E essa justificativa aqui de que esses elementos químicos têm alto valor de afinidade eletrônica é que eles têm só um espacinho num orbital para receber esse elétron. De modo que quando eles recebem esse elétron, eles se transformam em ânions que têm configuração eletrônica equivalente a um gás nobre, que esse é o, digamos, o ideal de vida dos átomos da tabela periódica, né? Todo mundo quer fazer algum negócio na vida para um dia virar um gás nobre. Não é virar, mas ter a configuração de um gás nobre, né? Aqui ao lado dos calcogênios, né, a gente tem algumas situações, que é o seguinte: por exemplo, os calcogênios, eles faltam 2 elétrons para ter configuração de gás nobre. Aqui então, por exemplo, o oxigênio, se ele receber um elétron, ele até, se transformando em O-, ele até libera um pouco de energia. Mas quando ele recebe o segundo elétron se transformando no O2-, ele precisa absorver energia para comportar esse próximo elétron, né? Então, isso aqui são condições específicas desses átomos aqui, né? Que está explicado aqui no livro, né? São características bem específicas, assim, de modo que no ensino médio a gente não vai ensinar detalhes desse tipo aqui, mas vocês têm que saber isso, tá? Esse tipo de situação entre a afinidade eletrônica recebendo o primeiro elétron, depois recebendo o segundo, e assim vai. Depois aqui tem outras características que parecem valores meio malucos, né? Que é, por exemplo,
o carbono e o nitrogênio. Como pode o carbono, quando recebe elétrons, libera energia, ou seja, ele fica mais estável, e parece que quando o nitrogênio recebe um elétron, ele não fica mais estável. Aqui, essa justificativa, o autor fez nos mostrando o seguinte detalhe. O carbono, ó, deixa eu só subir aqui rapidão, ó. O carbono é de qual família? Família 14, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Esses 4 elétrons, 2 elétrons estão em orbitais s e 2 elétrons estão em orbitais p. Distribuindo pela regra de Rand, a gente está nessa situação aqui. Isso quer dizer que quando o carbono incorpora um novo elétron, esse elétron entra num espaço que não tinha nenhum elétron. E ele começa a usar esse espaço, esse orbital aqui, né? E aí, então, isso aqui é uma situação bem mais estável do que no caso do nitrogênio, que tinha 5 elétrons na camada de valência. Ele tinha 2s cheio e 1 elétron em cada um dos orbitais p. De modo que quando entrar o quarto elétron no nitrogênio, ele já vai ter que dividir um orbital com outro elétron. Então, isso gera uma situação menos estável do que quando ele estava com 3 elétrons, né? E aqui a gente tem outro exemplinho aqui bem gritante, que é o lítio e o berílio. É bem fácil de entender. Que é o seguinte, ó, o lítio ele tem configuração 2s1. Se ele receber um elétron a mais, ele vai só preencher aquele orbital dele, que é o 2s, tá? Só que o berilo já tem, a configuração dele é 2s2. Se ele receber um elétron a mais, ele vai se comportar que nem um gás nobre, porque ele já estava com o orbital dele cheio de elétrons. E agora ele vai ter que, esse elétron vai ter que ir para um novo orbital, que seria ter um orbital um orbital p, aliás, né? E aí então isso não tem tanta chance de acontecer, de modo que então a afinidade dele é negativa. Então são, digamos aqui, eu estou explicando para você só os furos da lógicazinha de achar que é sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima que se aumenta a afinidade. E também, se eu não me engano, nos livros do ensino médio se pede para que não se considere então os gases nobres nessa regra das flechinhas aqui, né? Que quando se pergunta, qual é o elemento que tem maior afinidade eletrônica? É da esquerda para a direita e de baixo para cima. E sempre a gente aprende também que lá no ensino médio, né, quem é que tem maior afinidade eletrônica? É o flúor. Então vocês podem ver que o maior valor da afinidade é dele mesmo, né? Quer dizer, o cloro tem até mais que ele um pouquinho. Até isso dá um furinho às regras lá do ensino médio. Bom, vamos adiante aqui então nos assuntos, né? O próximo assunto aqui que a gente vai ver é o efeito do par inerte. Aqui é só uma curiosidade que é nas famílias, deixa eu abrir a tabela aqui, ó, nas famílias 13, 14 e 15, essa parte de baixo aqui da tabela periódica, os elementos químicos vão ter orbitais s. Os orbitais s deles, eles estão no quinto, no sexto período. Então eu vou voltar para o livro aqui, ó. A gente está na situação do índio e talho, estanho e chumbo, né? Olhem só aqui, ó, índio, talho, estanho, chumbo, timônio e bismuto. A gente tem orbitais s no nível 5 e orbitais s no nível 6. O que acontece é que esses orbitais s estão tão distantes do núcleo que a energia deles é mais baixa que aqueles orbitais s que estão mais próximos do núcleo. E isso faz com que, até acho engraçado que no livro chama os orbitais s de par preguiçoso, né? Na verdade, como esse par de elétrons ele está em tão baixa energia no átomo, se o átomo perder esses pares de elétrons, nem tanta diferença assim ele consegue liberar para a natureza. De modo que se ele ficar com aquele par de elétrons, não faz tanta diferença para ele. Então, na prática, isso faz o seguinte. Esses elementos aqui, por exemplo, da família 13, lá em cima, vamos pegar aqui na tabela, ó, o alumínio, aqui alumínio, silício, esses elementos, alumínio, por exemplo, né? O alumínio é um grande exemplo, ele tem a tendência a perder 3 elétrons. Mas por que o índio se observa que ele tem a tendência a perder um só? E é bem difícil o índio perder 3 elétrons. Por quê? Porque 2 desses elétrons são de orbitais 5s. Né? Então, deixa eu botar aqui no coisa aqui, ó. Vocês podem olhar a configuração ali na tela. Não posso tirar o mouse aqui porque ele some. Olhando para a configuração ali no meio da tela, tá ali, ó, 5s2 e 5p1. Então, para o índio é mais tranquilo ele perder só o 1 do 5p1 do que perder os 3. Muda muito pouco a diferença. Mas é claro que também existe o índio mais 1
e o índio 3+. Existe, tá? Inclusive o livro aqui ele mostra bem direitinho, né? Existe o índio +1 e o índio +3. O mesmo discurso vale para o talho +1, que é o mais comum, mas também existe o talho +3. A mesma coisa aqui, a gente pode ter, em vez de ter só estanho 4+, porque ele é da família 14, tem 4 elétrons na camada de valência, existe o estanho 2+. Aqui também, em vez de existir o chumbo 4+, o mais normal de a gente encontrar na natureza é o chumbo 2+. Entenderam? Então é tipo um pequeno errinho também nas lógicazinhas da tabela periódica, né? E esse detalhezinho aqui, de o fato desses pares de elétrons mais distantes do núcleo terem baixa energia, ele tem esse nome aqui, ó, é chamado efeito do par inerte, tá? Mais adiante aqui na disciplina, existem também relações nas diagonais da tabela periódica. Eu vou pular essa parte porque eu acho que é tão muito específica, tão pouca coisa que não vale a pena a gente, né, entrar em detalhe nessas diagonais aqui. Tá? Se vocês lerem ali, vocês vão ver que não vão achar quase nada dele. Não é tão relevante assim, tá? E essa parte final aqui eu não vou explicar nada, porque é só vocês lerem, vocês vão entender que ele fala das propriedades gerais dos elementos. Qual é o propriedades físicas e químicas de metais, de elementos que não são metálicos. Então aqui basta vocês lerem aqui, não tem nada que explicar o óbvio aqui, tá? Explicar a leitura. Então é isso aí. Acabamos o capítulo 1.